vamos falar de alfabetização matemática adaptada para crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Rego, sou professora especialista em educação especial, criadora do método AFA, um método de alfabetização adaptada para crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem. E hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre base matemática. O que o seu filho precisa aprender antes de fazer as continhas? Vamos conversar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Base matemática. O que o seu filho precisa aprender antes de fazer as contas? Para crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. E hoje eu vou ensinar para vocês os pilares da alfabetização matemática adaptada. Mas antes de eu contar quais são esses pilares, eu vou com muito carinho te pedir para já deixar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, essa inclusão que nós tanto desejamos e temos direito passa por todos nós, por mim e por você. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e agora vamos lá. Base matemática. Cláudia, meu filho é capaz de aprender matemática, é isso que você está dizendo? Mas eu estou correndo com a alfabetização, eu tenho tantas dúvidas. Como é que você me acolhe, Cláudia? O que é que eu faço? É desse lugar que vocês chegam e sempre me dizem que estão ensinando números e continhas. Vamos ensinar sim, mas é daqui a pouco. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje e mostrar várias brincadeiras para transformar a sua casa, a sua escola, o seu consultório num ambiente familiar alfabetizador. Por que ambiente familiar alfabetizador? Porque é o AFA. Mas o AFA não seria familiar? Sim, mas quando falamos em coletivo familiar, não pode ser família, escola e consultório? Com certeza é lá que nós estamos chegando. Começamos pela família, mas cada vez mais nós entendemos que a nossa força e toda a validação que nós encontramos aqui fica simples de chegar até o mundo, e é esse movimento que nós estamos fazendo. Famílias fazendo cada vez mais parcerias com escolas e consultórios em prol de pessoas com deficiência e dificuldades de aprendizagem. É sobre isso. E aí vamos lá. Vocês sempre chegam me contando. Meu filho conta até 10. Meu filho reconhece os números até 20. Meu filho já sabe somar 2 mais 2, Cláudia. E o mais lindo de todos, meu filho faz continhas simples. Ok, queremos tudo isso. Eu também queria para minha filha. E eu também fazia desse lugar. Isso foi que atrapalhou tudo. Eu entendia que existiam os princípios e os conceitos básicos da matemática. Era assim que eu entendia. Que antes a gente aprendia sobre perto, longe, em cima e embaixo. Mas depois eu comecei a achar, como mãe que ainda entendia pouco, quando nem o AFA existia, quando Maria Alice tinha 6 aninhos, hoje ela tem 14, que era desse caminho que eu tinha que ir. E eu também cometi todos esses caminhos tortuosos, porque não existe certo e errado. Existe o caminho que vai trazer resultados e avanços, e é esse que a gente quer. E eu achava que ela já estava grandinha, que perto, longe, maior, menor, era lá para os pequenininhos, que agora ela já tinha tamanho e idade para saber números, continhas, e eu ficava feliz porque ela fazia 2 mais 2. Só que a vida passava, o tempo seguia e eu não via raciocínio lógico matemático acontecendo. Não fazia sentido. Era tudo decoreba. Era mera repetição. E é isso que a gente não quer. Faz como então, Cláudia? Dá um passo atrás. Já vou ensinar. Essa lista agora você tem que anotar. Dá uma pausa aí e vamos anotar juntas. Agora, deixa eu te perguntar. Anota tudo aí, hein? Seu filho já faz isso? Aí você vai me contar se faz ou se não faz. E depois eu vou te dizer quais as brincadeiras que você vai usar para ele fazer.
os pilares da alfabetização matemática adaptada. O que eu gostaria que tivessem me ensinado, para que, como a minha filha, eu ajudasse a potencializar o que a escola faz e o que o consultório faz. É desse lugar que nós trabalhamos no AFA. Todos trabalhando em prol das crianças para elevar a potência. O seu filho percebe quando você coloca em 2 pratos tampinhas e uma com mais tampinhas e outra com menos tampinhas e ele percebe quem tem mais e quem tem menos. É isso que você tem que testar e fazer. Vamos todos brincar, independente da idade. Pega 2 pratinhos, quem tem mais e quem tem menos, onde tem mais e onde tem menos. Daqui a pouco eu ensino como fazer isso, mas você já analisou se o seu filho percebe quem tem mais e quem tem menos? Ele consegue olhar 2 grupos e dizer qual é o maior? Ele consegue olhar 2 caixas de brinquedos iguais e dizer onde tem mais? Ele consegue separar por cores? Olha aqui, nosso potinho que está vindo em todas as aulas. Ele consegue separar por cores? Importante. E ele identifica as cores, ele é pequenininho e identifica as cores. Comece com amarelo, vermelho e azul, porque são cores primárias e fáceis de distinguir entre si. Porque muitas vezes, quando a gente mistura amarelo com laranja ou vermelho com laranja, fica fácil de distinguir. Ensina primeiro as 3 cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Depois a gente traz as outras nuances, uma coisa de cada vez, sem excessos. E aí, observa se ele consegue separar por cor. Ele consegue organizar tampinhas, por exemplo, você bota tampinha de garrafa, tampinha de potinho de margarina, a tampinha do detergente, tampinhas de tamanhos diferentes, ou as tampinhas das caixinhas de Tupperware, das caixas plásticas que nós temos na cozinha. Separa todas as tampas e vai brincar. Ele consegue organizar do menor para o maior? Ele entende dentro e fora? Um pote de biscoitos com biscoitos dentro e biscoitos fora. Quem está dentro, quem está fora? Ele espera a vez dele quando vocês estão brincando, quando estão num jogo de tabuleiro, ou quando você diz primeiro eu, depois você, primeiro eu, depois você? Ele coloca uma colher para cada prato na mesa. Você consegue, numa casa onde 4 pessoas vão almoçar, convida o seu filho ou a sua filha para ajudar a pôr a mesa. Um prato para cada pessoa, um garfo para cada pessoa, uma faca para cada pessoa, uma colher para cada pessoa. O seu filho consegue sozinho pôr a mesa? A sua filha consegue? É desse lugar. É essa lista que você tem que anotar. É isso que você tem que fazer na sua casa. Cláudia, isso ajuda em quê? Em toda a compreensão e a construção da base da matemática, que vai fazer com que as continhas, os problemas matemáticos e as coisas que virão lá na frente façam sentido. Sem sentido, vira decoreba e nós não queremos isso. Nós queremos uma matemática que ajuda a organizar o pensamento, ajuda a melhorar a comunicação, ajuda no raciocínio lógico. Afinal, quase todos nós que estamos aqui, pode ser o seu caso, tem uma pessoa com deficiência intelectual. A pessoa com síndrome de Down tem deficiência intelectual. Existe a pessoa só com a deficiência intelectual. E existem crianças autistas com algum nível de deficiência intelectual. Podem existir. Então, nós estamos sempre falando de um cérebro que precisa de estímulo, que precisa ser lubrificado. Então, vamos lubrificar brincando? É isso que a gente vai fazer agora. Antes, eu vou contar uma coisa, mas vamos lá. Se seu filho trava na matemática, volte um passo. Contar até 10 e fazer continhas não é o começo, é o final do processo. O começo está aqui. Brinque e aprenda com o AFA. Vamos lá? Com tampinhas? Será que agora é uma brincadeira com tampinhas? Bora lá. Olha e esconde. Vou fazer isso hoje e botar lá nos stories do Instagram com Maria Alice. Coloque 3 tampinhas de cores diferentes na mesa. Peça para a criança observar por um tempo.
5 segundos, 10 segundos. Cubra com um pano e pergunte: quais cores estavam aqui? Vou fazer isso hoje, prometo para vocês. Cláudia, tão simples, o que é que isso desenvolve? Atenção sustentada, memória visual, retenção da informação, que é a conservação, que é um dos processos da matemática e que depois leva, sabe aonde? Vamos mostrar como isso aí leva para a alfabetização da leitura e da escrita. Eu leio um texto numa página e vou responder as perguntas sobre o texto. Eu preciso reter a informação do texto, levar ela comigo para as perguntas, ler as perguntas e responder. Maria Alice e alguns jovens do AFA já fazem isso. Retenção de informação. Começa onde? Nessa brincadeira. Percebem que existe uma base que nós precisamos estruturar sempre? Você pode aumentar para 5 ou 6 tampinhas gradualmente. Vamos continuar brincando? Sequência misteriosa. Organize tampinhas em sequência. Azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Mostre. Dê um tempo para a criança. Desmonte. E peça para ela montar igual. Percebem que nós estamos falando com um cérebro que precisa pensar? Nós estamos brincando, mas nós estamos trazendo a finesse do que a gente pode fazer com os nossos filhos para eles saírem desse cérebro com dificuldades de aprendizagem. Cláudia, isso desenvolve o quê? A memória operacional, a organização mental e a atenção a padrões. Com a brincadeira simples, e tem mais uma para a gente. Qual é agora? 5 no corpo, isso é muito lindo. 5 é 5. Mas e 5 pulos? E 5 palmas? Observam? Estão observando como é diferente? A matemática do corpo, a matemática para a vida, a matemática com sentido. Aí isso potencializa as possibilidades da criança, tira ela das dificuldades daquele cérebro parado que já tem deficiência e fica sem ser desafiado nos processos lógicos matemáticos, enferruja. Mas quando a gente começa a lubrificar, é tão lindo que vocês precisam fazer aí para ver. 5 no corpo, peça para a criança. Coloca aqui 5 tampinhas na sua frente aqui na mesa e deixa ela colocar. Para ela colocar a quantidade, ela coloca as 5. Depois, pede a ela para bater 5 palmas. E agora, dê 5 pulos. O que isso desenvolve, Cláudia? Associação, quantidade, corpo. E vivência concreta do número. Perceberam? Por que tudo isso, Cláudia? Porque no AFA, a base é construída com consciência. Por isso, a matemática aqui não é decoreba. É alfabetização matemática adaptada para pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo. Aqui, a matemática é compreendida. Quando fortalecemos as bases com consciência, a matemática deixa de ser memorização e passa a fazer sentido. É isso que nós desejamos para todos nós. É essa semente que a gente planta aqui no AFA e é desse lugar que as nossas crianças estão respondendo. Basta passar no Instagram do AFA para olhar lá nas bolinhas de destaques. Tem as crianças lendo, tem as crianças se desenvolvendo, tem as crianças jogando. Visite o nosso Instagram, Instituto AFA Oficial. Ou você conhece o nosso site e sabe que lá tem uma seção de jogos pedagógicos para você adquirir jogos de baixo custo e que você trabalha muito raciocínio lógico, matemático, é só visitar, tá tudo aí. métodoafa.com.br, nós temos um site. Muito obrigada por todos que estão vindo. E agora é aquela hora de. Terminou de assistir a aula? Fez sentido? Achou divertido? Compartilha. Seja o vento que espalha a mudança. Essa inclusão que tanto desejamos precisa ir para o mundo e ela precisa de você para ajudar a fortalecer tudo isso. Clica agora no vídeo, vai lá para o seu grupo do WhatsApp e compartilha essa aula. Muito obrigada a todos, Deus abençoe e até uma próxima aula.